E aí pessoal, meu nome é Carlos, bem-vindo a mais uma aula sobre Excel avançado. Esse vídeo ele vai tratar apenas da atividade relacionada à aula anterior, tá certo? Ao vídeo anterior, que foi sobre a organização de dados e a utilização do subtotal, tá certo? Essa tabela que está aqui é a que vai ser utilizada na nossa atividade, então se você vai digitar para estar fazendo junto, tá certo? Se você pegou aquela dica que eu dei no vídeo anterior sobre o Opera, você pode estar dando pause daqui a pouco e estar digitando ela, tá certo? Antes eu vou explicar como é que ela vai funcionar. Primeiro ele diz para você renomear a planilha 1, o nome que você vai colocar nessa planilha será vendas e digitar essa tabela aqui, tá ok? Então você vai estar fazendo a digitação dessa tabela na plan 1, alterando o nome dela, beleza? Depois ele vai pedir para você criar uma nova planilha e colocar o nome dela somas, tá certo? E digitar essas informações na planilha nova que vocês vão estar criando, essas que estão aqui. No final das contas, a tua tabela vai ter que estar dessa forma aqui, tá? Então aqui vai ser a tua plan 1 com o nome vendas e aqui é a planilha 2 com o nome somas, tá certo? Então basicamente são essas duas planilhas que vocês vão ter que estar digitando, tá certo? Então, se você for digitar, dá pause agora e digita essa tabela. Feito a digitação dessa tabela, você vem para essa aqui, você dá pause agora e faz a digitação dela para a gente começar nossas explicações, tá ok? Baseado que você já digitou, então vamos lá. A atividade ela traz apenas 4 questões, tá certo? 4 exigências para a conclusão dela. Primeira exigência: calcule a quantidade atual em estoque. Após o cálculo do estoque, calcule o total vendido. Pessoal, o seguinte, as aulas, tá certo? Esses vídeos vão ser gerados com o seguinte conceito. Primeiro, nem tudo que a gente vai calcular vai usar recursos avançados, tá certo? Porque não é tudo que você vai estar utilizando uma função. Então vai ter coisa que a gente vai usar operações básicas mesmo. Essa primeira questão é basicamente operações simples, tá certo? Vai ser a utilização de subtração e multiplicação, nada mais. Segunda questão: calcule o valor total dos campos, quantidade de produtos, quantidade vendida, quantidade de estoque e total vendido, sendo que suas somas devem ser feitas utilizando nomes que representem seus intervalos, tá ok? Isso aqui já vai utilizar recursos do primeiro vídeo. Terceiro, utilizando a ferramenta classificar, organize os dados pelo nome dos produtos e em seguida pela quantidade vendida em ordem de A a Z, tá certo? Quarta questão, utilize a ferramenta subtotal e mostre o subtotal da quantidade de produtos vendidos e do total vendido. Eu vou adicionar aqui apenas mais uma questão, tá certo? Que é: remova o subtotal. Tá, então são essas 5 questões que a gente vai estar utilizando para nossas práticas, tudo bem? Indo agora para a tabela, vamos lá. Iniciando pela tabela de vendas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a quantidade de estoque, tá certo? Isso aqui, coisa do curso básico, indo direto ao ponto, colocar o sinal de igualdade, clicar na quantidade de produtos e subtrair pela quantidade que eu vendi, tá certo? Então é só uma operaçãozinha básica, vou dar Enter. Para não levar muito tempo, eu não vou fazer de um por um, eu vou apenas usar o auto preenchimento para ele calcular o restante, tá ok? Agora vamos para o total vendido. O total vendido ele é apenas a multiplicação da quantidade que foi vendida pelo valor do produto, tá certo? Então coloca ali o asterisco, clica no bola do produto, você dá Enter, tá lá o resultado. Também vou usar o auto preenchimento para não perder tempo. Beleza? Então a primeira questão foi concluída. Indo para a segunda questão: calcular o valor total dos campos que tem lá na nossa segunda planilha, tá certo?
Então, o cálculo vai ter que ser feito aqui, ó, certo? Aqui é para ser gerada a soma da quantidade de produtos, a soma da quantidade vendida, a soma da quantidade atual, que seria o do estoque, e o valor total vendido, tá certo? São 4 somas que vão ser feitas. A exigência é que eu vou ter que utilizar um nome relacionado àquele intervalo. Então vamos lá. Para nomear, de acordo com o primeiro vídeo, a gente pode selecionar aqui o intervalo, botão direito, eu vou na opção definir nome, tá certo? Cliquei, ele já identifica ali o meu título, vou só dar OK novamente. E vou fazer a mesma coisa para os outros itens. Quantidade vendida, vou selecionar, botão direito, vou aqui em definir nome, título está ali, OK. E quantidade de estoque, mesma coisa, botão direito, definir nome, OK. Também vou selecionar o total vendido, botão direito, definir nome e vou dar OK. Pronto, com esses passos concluí a segunda questão? Não, né? Eu apenas coloquei os nomes, eu agora preciso realizar as somas. Então vamos lá. Estou aqui na minha planilha de somas, vamos lá. Quantidade de produtos. Vou lá botar o sinal de igualdade. A função a ser usada é a função soma, né? Apertei ali SO, vou apertar o Tab para ele completar. E eu preciso aqui somar a quantidade de produtos. Pronto, tá ali, quanti produtos. Vou apertar o Tab mais uma vez. Completou, só fechar o parêntese e dar Enter. E aí ele traz a quantidade de produtos. Beleza? Agora eu vou somar a quantidade vendida. Igual, soma. Agora a referência, quantidade vendida. Fecho o parênteses, vou dar um Enter. Ok? Quantidade atual, que seria o estoque, igual, soma, parêntese. Agora a referência, quantidade de estoque. Fecho parênteses, vou dar Enter. E para finalizar, o total, né? Igual, soma, total vendido, que foi o nome que eu usei. Fecho parênteses e dei Enter. Está lá os resultados das somas. Vou só aqui colocar no formato contábil. E pronto. Carlos, eu entendi nada que tu fez aí com relação à soma e os intervalos, tá certo? Se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, acompanha o vídeo de atividades dele também, tá certo? Aproveita lá para dar o seu like lá se você gostar. E aí você volta para cá e tenta refazer isso daqui, certo? Agora vamos para a terceira questão. A terceira questão, a exigência é que, utilizando a ferramenta classificar, organizar os dados pelo nome dos produtos e em seguida pela quantidade vendida na ordem de A a Z, certo? Então vamos lá na tabela. Como eu disse na aula passada, eu não preciso selecionar a tabela, tá? Eu vou direto aqui na guia de dados, vou na opção classificar, porque é a opção que está sendo pedida para ser usada. Vou lá classificar e aí tá lá, né? Meus dados contêm cabeçalhos. Vou olhar aqui os cabeçalhos. O primeiro ele quer que seja organizado por produto. Então tá lá, produto. Vou classificar os valores e a ordem de A a Z. Depois, né, vou adicionar mais um nível. Eu quero que seja classificado por quantidade vendida. Coloquei quantidade vendida. Ele vai ser classificado do menor valor para o maior valor. Tá ok? Vou dar OK. Pronto. E ele fez lá, no caso, a organização dos meus itens. Tanto por produto, como pela quantidade. Do menor para o maior. Tá certo? Se você poder ver aí, você vai estar verificando que ele fez essa classificação. Tá certo? A quarta questão, ele pede apenas para a gente fazer o subtotal dos produtos. Tá ok? Então, vou lá. Ferramenta subtotal também está na guia dados, no grupo estrutura de tópicos. Vou lá, subtotal. Também não precisei selecionar a tabela, que ele faz a seleção automática, tá? Então tá lá.
Aqui já está marcado produto, tá? Se você tiver vendedores, você vai lá e muda para a opção produto. Então, a cada alteração em produto, nós vamos utilizar a função soma. E o subtotal que vai ser gerado é da quantidade vendida e do total vendido, tá certo? Então são esses dois valores que vão estar sendo gerados os subtotais. Vou dar apenas OK. E aí ele faz lá o cálculo do subtotal para mim, tá certo? Então se a gente for aqui conferir, você vai poder estar verificando lá o total de pia, tá lá o cálculo da quantidade vendida e do seu total vendido, tá certo? Pneu, mesma coisa, quantidade vendida de pneus e total vendido. Pratos, quantidade vendida de pratos, o total, e o total vendido de pratos. Ok? Então, isso finaliza lá a nossa quarta questão. Se eu for verificar os índices, né, de acordo lá com a segunda aula, no caso, sobre esse assunto, tá lá no resumo, né, das informações, que no índice 1 ele mostra o total geral, no índice 2 os subtotais e o total geral, e no índice 3 as informações, tá? Aí vem a pergunta, Carlos, por que tu pediu lá na quinta questão para que eu pudesse retirar o subtotal? É simples, lembra das somas que foi feito? Tá certo? Olha o que aconteceu. Mudou os valores, certo? Pelo menos de alguns, tá? Por qual motivo que houve essa alteração de valores? É simples, pessoal. Eu não selecionei um intervalo e um nome relacionado àquele intervalo. Antigamente, na célula aqui G5, não tinha 15.600, tá certo? Ou seja, como houve alteração no valor em que aqueles intervalos se referiam, houve também alteração lá nas minhas somas. É por isso que no final agora eu apenas vou tirar isso daqui, tá? Vou tirar lá o subtotal, remover todos e tá lá minha outra planilha com os valores que haviam antes, tá ok? Então é isso daí, tá certo? Por hoje é isso. Desculpe aí se apareceu aí algum som a mais, né? Tipo carro passando, pessoas falando, gente gritando, tiro. É porque o bairro hoje está bastante agitado, tá certo? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu OK aí, seu like. E até o próximo. Falou!